Pessoal, nós estamos em março, agora março de 2021, a pandemia segue, agora com uma força muito maior do que do ano passado. E o mais preocupante é que agora ela atinge de forma semelhante todos os estados do Brasil. Isso significa que o Brasil inteiro está concorrendo pelos mesmos insumos para tratar esses pacientes. Então o Brasil todo está correndo atrás de ventiladores, de criar leitos de UTI, de profissionais e também de materiais e medicamentos. Então há uma expectativa de que a indústria não consiga suprir toda a necessidade que essa pandemia está impondo. Então, já preparando para uma situação de racionamento de medicamentos e até mesmo da falta, embora ao longo de toda a pandemia, no hospital cirurgia, a gente não tenha tido falta de medicamento, nenhum paciente ficou sem receber medicamento por falta. Em alguns momentos a gente teve que adaptar, trocar uma medicação por outra, mas ninguém deixou de ser tratado por falta de medicamentos. Então, o que a gente vai apresentar aqui também é uma proposta de contingenciamento de medicações, sobretudo dos bloqueadores neuromusculares, porque há sim já uma escassez no mercado, os hospitais estão com dificuldade em comprar esses medicamentos e a gente precisa adotar uma estratégia de uso de forma mais racional e econômica. Então, eu vou apresentar aqui o protocolo. Em primeiro lugar, a gente vai resguardar o uso do bloqueador neuromuscular naquela situação onde ele é estritamente necessário, que são os pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, é preciso primeiro que o paciente tenha uma SARA em andamento, como dos pacientes COVID, para que a gente use o bloqueador neuromuscular. A finalidade do bloqueador neuromuscular nessa situação específica é permitir sincronia do paciente ao ventilador durante a estratégia ventilatória protetora. A gente sabe que em vários casos, sem o bloqueador neuromuscular, você não vai conseguir fazer os ajustes no ventilador necessários para isso, e o paciente não vai conseguir acoplar o ventilador de forma confortável e segura, não é? Então, a primeira coisa é isso. Se o paciente está entubado, se o paciente não está entubado e a gente vai entubar, então a gente vai dar preferência, na intubação, a gente vai dar preferência à succinilcolina, tá? Para intubação de sequência rápida. Uma vez o paciente esteja entubado, então a primeira coisa é garantir adequada sedação e analgesia. Por quê? Porque isso vai fazer com que eu precise usar menos bloqueador neuromuscular. Em alguns casos, com uma sedação e analgesia adequada, o paciente não vai precisar usar ou vai usar uma dose menor de bloqueador neuromuscular. Tá? Então, a gente vai resguardar o bloqueador para a situação de manobra de pronação. Vai pronar, a gente faz uma dose do bloqueador em bolos e depois de pronado a gente verifica a necessidade de manter esse bloqueador neuromuscular ou em infusão contínua ou através de bolos sucessivos, né? Já se o paciente, independente de estar pronado ou não, ele apresenta alguma assincronia no ventilador, então a gente primeiro vai tentar ajustar o ventilador ao paciente. A regra é sempre essa, né? Primeiro corrigir as assincronias ajustando o ventilador ao paciente, não o paciente ao ventilador. Depois de todos os ajustes esgotados, se a gente tem um paciente que mantém ainda a sincronia, aí sim a gente vai usar o bloqueador neuromuscular. Se as assincronias forem corrigidas pelo ajuste do ventilador, a gente não vai então precisar usar o bloqueador neuromuscular, tá certo? Muito bem. A preferência nesse momento em que a gente esgotou as possibilidades de correção das assincronias no ventilador é para dose em bolos, que a gente pode fazer tanto o pancurônio quanto o atracúrio, o cisatracúrio ou o rocurônio. O pancurônio é uma droga que a gente usa muito menos em UTI, porque ela tem uma série de efeitos colaterais e tem uma meia-vida mais longa, dificulta o uso dela em infusão contínua na UTI. Mas, na situação de falta dos outros, a gente vai poder usar o pancurônio. A gente vai dar preferência ao uso do pancurônio em doses escalonadas, né, em bolos, a cada 3 ou a cada 4 horas.
Mas a gente, em situação de falta do cisatracuro ou do atracuro, a gente pode também usar o pancurônio. Lembrando que o pancurônio, ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta a liberação simpática, a pressão arterial também. Isso pode ser ruim nos pacientes que têm insuficiência cardíaca, nos pacientes que são coronariopatas agudos. Então a gente vai fazer a dose embora do bloqueador neuromuscular e vai observar. Faz os ajustes da ventilação e segue com o paciente em infusão contínua de sedativos, de analgésicos e sedativos e vai avaliar. Então, se feita essa dose em bolos, feitos os ajustes do bloqueador, os ajustes do ventilador, e o paciente continua bem adaptado à ventilação sincrônica, ok, a gente vai esperar, porque uma hora o bloqueador vai ser clareado, ele pode voltar a fazer dissincronia. Se essa sincronia, essa dissincronia acontecer antes de 2 horas do uso do bloqueador em bolos, aí a gente vai dar preferência a usar a solução infusão contínua do bloqueador, porque é bem provável que nessa situação a gente precise repetir essas doses em bolos com tanta frequência que acabe gastando mais bloqueador e tenha mais efeitos colaterais do que usando bloqueador em infusão contínua. Então a gente vai usar a infusão contínua na menor dose necessária e vai ser baseado no que tem. Então a gente vai atualizando esse estoque diariamente e a gente vai ajustando com vocês no plantão através do grupo do WhatsApp qual é a medicação que a gente vai usar para bloqueio, tá? Conforme a disponibilidade na farmácia. Isso o diarista vai definir na sua visita como é que vai ser o ajuste de dose e qual o bloqueador vai usar. Caso o paciente fique bem com a dose em bolos, né, e eles voltem a apresentar dissincronia, mas só depois de 2 horas da última dose, então esse é um paciente que provavelmente vai se beneficiar de doses que a gente possa fazer a cada 4 horas, a cada 3 horas ou 2 horas, a depender do bloqueador. Então, se o paciente ficou por mais de 2 horas sincrônico com a dose em bolos do bloqueador, esse é um paciente que provavelmente vai se beneficiar da gente fazer doses regulares em bolos ao invés de uma infusão contínua, tá certo? Isso vai ser reavaliado pelo diarista a cada 24 horas, tá? Uma outra observação que eu queria fazer dentro da nossa tabela de drogas analgésicas e sedativas é o seguinte: o Propofol, ela é uma droga que a gente deveria preferencialmente usar na sua apresentação de 50 ml, onde a gente não precisasse fazer aspirar da ampola ou colocar no frasco, porque isso aumenta o risco de contaminação. Ela é uma solução lipídica que tem alto risco de contaminação e é por isso que a gente evita manter aquela preparação por mais do que 6 horas. Então, para evitar que a gente tenha que descartar a solução dentro dessas 6 horas, né, após as 6 horas, e isso gere perda do Propofol, e também sem aumentar o risco de infecção para o paciente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma solução concentrada, onde a gente vai usar aquele frasco de 100 ml do soro fisiológico, a gente vai desprezar o conteúdo e vai colocar lá dentro 2 ampolas de Propofol, 40 ml de Propofol. Para a maioria dos pacientes, essas 2 ampolas de Propofol vão permitir aí uma infusão, uma sedação durante 4 a 5 horas para a maioria dos pacientes de estatura de peso de até 80 quilos, tá certo? Então dá para a gente usar com segurança e desprezar. Ele vai finalizar antes do prazo de vencimento, essas 6 horas, e a gente não vai gerar desperdício, tá? Essa foi a principal mudança na nossa tabela de soluções, de soluções analgésicas e bloqueadores neuromusculares que eu queria trazer aqui para vocês, porque é necessário que a gente use todas essas drogas, né? Tanto os analgésicos e sedativos quanto os bloqueadores neuromusculares na menor dose possível. E isso não se trata de economia necessariamente, isso se trata de induzir menos efeitos colaterais no paciente. Para isso, a gente precisa o quê? De uma meta definida. Então, o diarista, quando passar, ele vai colocar lá na visita, ele vai colocar qual a meta de sedação para aquele paciente. Então, a gente usa a escala de Haas. Qual o Haas que vai ser definido para aquele paciente? Normalmente, se ele estiver em SARA, né, se ele estiver ventilando estratégia protetora, com PIPs elevados, esse paciente vai estar em -4 a -5 de Haas como alvo.
Quando a gente começa o desmame, já com reduções de PIP ou já tentando trazer o paciente para uma ventilação assistida, a gente vai subir mais essa escala de RAS e vai trazer ele para ali para -2, -1. Então, isso vai ser ajustado conforme a visita do diarista. Lembrando que eu só posso usar bloqueador neuromuscular no paciente que já está com analgesia garantida e hipnose garantida. Então, esse paciente tem que estar sem dor e ele tem que estar com um RAS de -4 a -5, tá bom? Então, essas são as nossas orientações para esse momento de contingenciamento de medicamentos, tentando fazer a nossa parte, economizando para que nunca falte para todos os pacientes, tá bom? Um abraço.